No 9 Minutos a gente segue fazendo aquela contramão dos assuntos abordados habitualmente pela mídia, porque você sabe, a mídia tende realmente a, quanto pior, melhor para a mídia. E a gente aqui procura, nessa contramão, trazer uma abordagem que nos dê algum tipo de alento, principalmente no que se refere aos problemas com que a gente se defronta cotidianamente. Um deles, que está a merecer o título de prioridade 1, é mais do que saúde, educação, transporte, a questão da violência, até porque precisamos estar vivos para desfrutar de saúde, educação, transporte e tudo mais. E o que está por trás dessa violência? Existe uma causa? Como explicar esse comportamento? Em que nível esse comportamento é apenas da sociedade capixaba, da sociedade brasileira, da sociedade planetária? Buscando produzir apenas reflexões que nos levam a pensar sobre isso, a gente está trazendo uma pessoa que, de uma certa maneira, está lidando com isso já há alguns anos, aqui no Espírito Santo, que vem a ser o psicólogo e psicanalista Ítalo Campos, com quem a gente passa a conversar agora. Ítalo, nós estamos, como eu fiz essa longa introdução aqui para o nosso telespectador, para tentar explicar por que a gente está tratando desse assunto, violência, assim, de chofre, na TV aberta. Nós temos os dados estatísticos aí, mostram que a gente já vive uma conflagração, uma guerra civil há muito tempo. Num certo aspecto, inclusive, sem querer ser saudosista, com todo o advento da tecnologia, com os iPads, com toda a conectividade que hoje que nós temos, que acabou com as distâncias físicas no mundo, antigamente podia ir da praça, da praça hoje até a Praça Costa Pereira de noite, ou de lá, se quisesse fazer uma grande caminhada até aqui na Ilha de Santa Maria, sem risco nenhum. Hoje não existe clima para isso. A violência, ela é um dado cultural ou é um dado que reflete uma injustiça social? A violência é estrutural no ser humano. A cultura e a sociedade traz, em cada tempo, em cada país, em cada sociedade, formas para que essa violência seja conduzida, experimentada e convivida. A violência, como estrutura, ela é herdeira da agressividade que o animal, seja qualquer um, e aí o ser humano, que é um animal que rompeu com o mundo da natureza, é um animal que entrou na cultura, estabeleceu um outro padrão para viver essa agressividade. A agressividade nos animais da natureza, ela tem um contexto, ela tem relação direta com a sua necessidade. Com o ser humano, a violência e a agressividade têm um outro caráter. Não tem a ver com a necessidade, assim como outras características humanas não têm mais a ver com a natureza, não têm mais a ver com a necessidade. Nós não comemos por necessidade, não é mais para atender a necessidade, nós atendemos uma outra coisa. Nós não amamos só para atender a necessidade sexual, amamos por uma outra coisa. Assim como nós agredimos, não para nos defendermos mais, mas para atender a outras determinações. Tipo um padrão. A essas determinações que são padrões culturais, que são padrões da sociedade vigente. Então, a constatação de que hoje nós não podemos mais caminhar na Praia do Canto como fizemos tanto tempo, né, da Praia do Canto à Costa Pereira e andar pela cidade, exercer aquilo que seria um bem maior da cidade, que é relacionar, que é não ter medo, conviver, que é conviver, nós estamos perdendo. E estamos perdendo não é porque exatamente, diria, a tecnologia ou deixamos de ser uma cidade do interior. Não só por isso. Quer dizer, a cidade cresce, a urbanização amplia e isso traz, é por isso que nós vamos aqui conversar, isso traz algumas consequências. Né? Quer dizer, primeiro, então, objetivamente, a violência, então, e a agressividade é estrutural ao ser humano. Mas aí, então, aí a civilização tem o papel de fazer essa contenção. Quando essa violência aflora em dados que para nós são inéditos, significa que é uma derrocada civilizatória? Nós estamos perdendo o freio da situação, digamos assim, o controle da situação? Eustáquio, eu acho que os políticos, as lideranças da sociedade, as igrejas, os pais, os responsáveis pelos 3 poderes que a democracia e a Revolução Francesa trouxe para nós, precisa repensar o momento cultural que nós estamos vivendo. Não é um fenômeno separado de todo um conjunto de valor
que a sociedade vai implicitamente, sutilmente, cultuando. Então, nós estamos no momento de verificar para onde nós estamos caminhando, para onde queremos chegar, levando os nossos filhos e os nossos netos. Porque estamos, na verdade, e aí mais uma constatação, vivendo um clima realmente... nós que lidamos com a saúde mental, estamos vendo reflexo disso nos consultórios. Um clima que é um clima tenso, que é um clima de terror, que é um clima de estresse, vamos dizer assim. E isso repercute dentro da família, repercute na saúde mental e, especialmente, algumas pessoas mais sensíveis, ou crianças e adolescentes, ficam muito mais vulneráveis a essa ordem vigente, a essa ordem que é uma ordem sem limites, né? É uma ordem onde o predomínio é do indivíduo acima de todo o resto. Então, ele não interessa ao outro, não interessa, não tem nenhuma possibilidade de ele se colocar no lugar do outro, nenhuma possibilidade aí de solidariedade, de identificação, de generosidade, não é, com o outro, porque estamos propondo, não é, implicitamente uma sociedade individualista e cada um, vamos dizer assim, faz por si e o resto, não é? O resto é o resto. O resto é o resto. Em 9 minutos nós estamos conversando com o psicólogo, o psicanalista Ítalo Campos. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos que traz hoje o psicanalista Ítalo Campos. Ítalo, nós estamos vivendo um mundo que parece que está todo por ser reinventado. Estado, sociedade, família. E nesse caso da família, é muito patente que ela perdeu completamente, me parece, a função que historicamente ela sempre teve de modelar, de transmitir, de perenizar valores. Como é que você vê isso, Ítalo? Eustáquio, essa é uma constatação que vários estudiosos têm feito, que a família mudou. A família que era homem, mulher e filhos, né, filhos biológicos, filhos do mesmo sangue, constituía ali um núcleo e gerava daí determinadas relações e valores. Essa família está se perdendo. Hoje nós vemos família constituída de homem, homem e filho, mulher e mulher e filho, e até homem, mulher e filho. Quer dizer, nós estamos vivendo aí um outro modelo jamais pensado antes, né, no processo da nossa sociedade, de que é a família. Isso gera, porque, na verdade, o ser humano não nasce. O ser humano, ele é formado, ele é criado, ele é humanizado nas relações dele com o outro. Então, nós tínhamos até agora, não é, e lá desde a sociedade grega, desde das tragédias de Sófocles, a história da família com pai, mãe, né, e filho, e a aproximação do pai com o filho, e da menina, né, com a mãe, e tínhamos todo aquele complexo, não é, que em determinado momento foi escrito como o complexo de Édipo, por exemplo. Como será esse complexo de Édipo nos tempos atuais, com as famílias atuais? Quer dizer, essa é uma pergunta que os estudiosos têm feito. Como será que esse menino, então, no processo de identificação, vai se identificar menino com homem ou com a mulher? É um tema complexo, não é tão simples assim. É claro que também a psicanálise nos mostrou que não é somente a pessoa física que conduz a função simbólica. Quer dizer, ser pai não quer dizer, porque está escrito, porque casou com uma mãe, que ele é pai. Isso é uma função que esse homem, né, e atualmente até uma mulher, pode ocupar, o lugar simbólico de pai. Mas nós nos perguntamos ainda se a anatomia, se o objetivo, se o corpo não faz algum efeito. Então nós temos, para começar, uma outra história acontecendo, um outro formato, um novo arranjo familiar, não é? Uma outra coisa que vem acontecendo
não é, há 100 anos para cá, é esse esvaziamento da função paterna. O pai vai deixando de ser a referência. O que ocupa, não é, esse pai que está lá? Perde a sua autoridade. Aí ocupa a autoridade a televisão, o dono do programa da televisão, ocupa essa autoridade o professor, ocupa o médico, ocupa outros, que não o pai. Que não o pai que até então passava para o filho todo um certo roteiro. Não é? Na época que ele era o artesão, não é? Ele passava como nós fazemos aqui uma enxada, como você faz um carro de boi, como você faz os equipamentos, quando tinha ainda o mestre, né? O mestre passava para o filho. Não é? Isso se diluiu, não existe mais o mestre artesão. Não é? Então, a sociedade industrializada, a sociedade capitalista, não é? Foi esvaziando, a sociedade democrática foi esvaziando um pouco a função paterna, não é? Essa referência paterna. E aí, nós estamos... A gente largou um galho e não segurou o outro ainda. Pois é. Qual é? Exatamente. Nós criamos aí outros galhos e onde nós vamos nos sustentar. Quer dizer, havia uma sustentação simbólica até então na história, né? Foi conquistando civilizatória e hoje nós estamos trazendo novos formatos. Essa é uma pergunta. Será que esses fenômenos novos que nós estamos experimentando, da toxicomania, que é uma violência contra si mesmo, da violência mesmo, física, material, que há de um indivíduo sobre o outro, da falta, não é, de generosidade nas relações da cidade, se isso tudo não é, e certamente é, um dos efeitos, pode não ser, né, de uma única fonte, dessa derrocada, dessa função terceira, dessa função paterna. A verdade é que está tudo por ser, como disse no começo, né, Ítalo? Parece que tudo está em época de ser reinventado. Se você discutir a relação Estado com sociedade, ela é uma relação um pouco parecida com o pai e a família. Certamente. Né? Mediando conflito, provendo e tal. Certamente. O Estado, há muitos anos, que ele não justifica o que ele toma da sociedade. Sim. Concorda? Há muitos anos, tudo aquilo que ele confisca para nós, para nos devolver em forma de benefício, a gente não vê porque tem... Ele é um fim em si mesmo, o Estado é um fim em si mesmo. É um Estado perverso? Estado perverso. No pai, você falou, essas novas configurações familiares, eu quero saber o seguinte, quem fica... Na verdade, como é que fica a clássica e aqueles valores estruturantes da nossa personalidade, pelo menos do que a gente aprendeu, que o pai caberia fazer a interdição, fazer a limitação, o pai é a lei, a mãe vai insuflar em nós o sentimento, às vezes, da sensibilidade, da ternura, do sentimento. Sim. Como é que ficam essas funções? Sim, é essa que nós estamos nos deparando agora, com fenômenos, inclusive, que chegam, repercutem no consultório, das angústias, não é? Em forma de depressão, em forma de bulimia, em forma de anorexia, em forma de toxicomania, que são fenômenos novos. São fenômenos de 50 anos para cá, de 60 anos, 70 anos para cá no máximo. Ou seja, típicos da contemporaneidade. Típicos da contemporaneidade. Quer dizer, nós estamos vendo aí, e aí como você diz, largamos um galho, largamos referências e provavelmente, quer dizer, eu não consigo aceitar um fim catastrófico para a humanidade. Não é? Eu não acho que talvez a gente volte à barbárie, né, dos tempos onde não havia nenhuma mediação simbólica, era no concreto. Mas eu acho que nós vamos passar aí, então, esse rearranjo, essa reorganização,